Inteligência emocional é a capacidade que uma pessoa tem de gerenciar os seus sentimentos de modo que eles sejam expressos de uma maneira apropriada e eficaz. Essa é uma definição de Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, e ele define 5 pilares, 5 características para uma pessoa que tem inteligência emocional. E é exatamente sobre esses pilares que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Eu sou Vanessa Marinho, sou coach, sou psicóloga, analista comportamental, e se você quer saber mais sobre esses 5 pilares, fica comigo até o final desse vídeo. Inteligência emocional é um assunto que vem sendo muito abordado ultimamente, as pessoas têm falado bastante, mas apesar disso ainda há muito desconhecimento. E é uma habilidade que é cada vez mais exigida no nosso dia a dia, não só por exigências externas, mas também por uma necessidade pessoal em gerenciar os próprios sentimentos e as próprias emoções para conseguir lidar com as questões que aparecem no nosso dia a dia de uma forma muito melhor. Numa empresa, por exemplo, não adianta você ter ali todas as capacidades técnicas, estudos, conhecimento, se você não tiver inteligência emocional, porque você vai ter o conhecimento, mas você vai ser uma pessoa insegura, uma pessoa com autoestima baixa, uma pessoa que não se valoriza, uma pessoa que não se impõe. A inteligência emocional, o que é, Vanessa? Bom, além daquela definição inicial, que é de você saber ali gerenciar os seus sentimentos, é importante que você saiba ter a emoção certa, no momento certo e com a intensidade certa. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais pra frente aqui no vídeo e eu vou dar exemplos de situações em que a emoção era certa, o momento era certo, mas a intensidade era errada. Ou o contrário, a emoção era certa, a intensidade era certa, mas o momento era inadequado. E é sobre isso que eu quero falar, para aprofundar o seu conhecimento sobre inteligência emocional, para que você consiga administrar de uma forma muito melhor as suas emoções. Eu dei aqui exemplos de competências técnicas em empresas, mas a inteligência emocional não é, de forma alguma, só voltada para a área organizacional, para a área de empresas. É para todas as áreas da nossa vida, para todos os pilares. Na área sentimental, no relacionamento, por exemplo, o que a gente mais vê são pessoas em conflito porque não sabem gerenciar as suas emoções. E por conta disso, é briga o tempo todo, é sofrimento o tempo todo, é tudo muito intenso. Toda emoção que a pessoa sente é uma emoção intensa, flor da pele, que causa desgaste, que causa sofrimento e muitas vezes leva até o fim de um relacionamento. Por quê? Porque não se gostam? Não, por falta de inteligência emocional. Não sabe gerir as próprias emoções e os próprios sentimentos. Bom, então vamos para o primeiro pilar da inteligência emocional, segundo Daniel Goleman. Ele diz que o primeiro pilar é você conhecer as suas próprias emoções. O que mais eu vejo são pessoas que não sabem nomear o que estão sentindo. Em terapia, no processo de coaching, às vezes eu pergunto, tá, mas o que passou pela sua cabeça naquele momento? O que você sentiu? Dá nome para essa emoção. E as pessoas não sabem dizer. Dizem primeiro que não lembram, que não prestaram atenção, que assim, pensando assim na hora, não sabe responder. Como pode? Se essa pessoa não sabe nomear o que ela está sentindo, quem vai saber? Como que ela vai cuidar de uma coisa que ela nem sabe que existe? O primeiro passo é a consciência, você saber nomear, você saber o que você está sentindo. E muitas vezes nomeiam de uma maneira equivocada. Por exemplo, o primeiro pensamento que tem, a primeira palavra que é muito comum no nosso dia a dia é eu senti raiva naquele momento. Só que não foi raiva, foi frustração por não ter conseguido. Tratar raiva é diferente de você tratar uma frustração. Ou, por exemplo, essa pessoa tem uma apresentação para fazer e ela fala de uma forma popular: eu estava ansiosa. Só que, na verdade, não era ansiedade. Era um medo do julgamento dos outros. Era medo de ser julgado. Então, veja, se você não sabe nomear com exatidão aquilo que você está sentindo, como que você vai tratar? Como que você vai cuidar? Como que você vai se curar e gerenciar essa emoção que está disfuncional dentro de você?
que está desregular, que está causando sofrimento, que está causando angústia. Então, o primeiro pilar da inteligência emocional é você aprender a identificar com exatidão qual que é a emoção que eu estou sentindo. E para isso, você precisa começar a prestar atenção em você. Parar de viver no automático. Quando você perceber que alguma coisa não está te fazendo bem, é você parar e pensar, opa, o que está passando na minha cabeça? O que eu estou sentindo? Que emoção é essa que eu estou sentindo? E até mesmo para as emoções boas. A gente também precisa ter inteligência emocional para gerir as boas emoções. Porque veja, a alegria pode ser uma emoção boa, mas se ela passa do limite ali, ela se torna uma euforia, né? Ela pode te atrapalhar a ter foco, ela pode te atrapalhar a tomar uma decisão consciente, ela pode fazer com que você tome uma decisão por impulso. Então, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles precisam ser geridos, gerenciados, e ninguém melhor do que você para identificar a sua emoção e começar esse processo. No decorrer da nossa vida, no nosso desenvolvimento, na nossa casa, na nossa escola, a gente não aprende isso, a gente não aprende a identificar o que a gente está sentindo. A gente aprende muita coisa técnica, a gente aprende conhecimentos gerais. Inteligência emocional é uma disciplina que deveria ter nas escolas. É algo que você, pai, você, mãe, precisa colocar, aplicar dentro da sua casa, para que os seus filhos cresçam aprendendo a gerenciar o que eles estão sentindo e para que eles se fortaleçam emocionalmente também, não só intelectualmente, ok? E vamos para o segundo pilar da inteligência emocional. O segundo pilar é o controle emocional. A partir do momento que você toma consciência do que você está sentindo, da sua emoção, da intensidade, do momento, você vai poder controlar e não mais ser controlado por esses sentimentos e por essas emoções. Você vai saber qual é a emoção que você está sentindo. É a emoção certa? É o momento certo? É a intensidade certa? E esse é um trabalho constante, tá, gente? Gerenciar as próprias emoções, no início, parece que você está ali fazendo uma coisa meio que forçada, meio que automático, mas não, isso com o tempo se torna natural. Eu até hoje faço isso e esse é um processo para a vida inteira. Quando eu percebo que eu estou com alguma emoção ali muito intensa, muita flor da pele, o que eu paro e penso? Opa, peraí, qual que é a emoção que eu estou sentindo? Eu identifico a emoção. É a emoção certa? É a emoção certa. É o momento certo? Aconteceu alguma coisa para eu estar me sentindo assim? É o momento certo. Está na intensidade certa? Opa, a intensidade está errada. Não tem porquê eu sentir essa emoção dessa maneira, nessa intensidade. Então, peraí, deixa eu gerir, deixa eu controlar. Não é a emoção que me controla, sou eu que controlo a minha emoção. E o terceiro pilar da inteligência emocional é a automotivação. Automotivar-se é obrigação, é responsabilidade sua, de mais ninguém. O que você tem feito para se motivar? Quais são as atitudes, os comportamentos que você tem tido na sua vida para se manter motivado? Olha hoje para os seus resultados, como que está a sua vida hoje? E aí você vai conseguir enxergar se você tem tido a disciplina necessária, a automotivação para ter resultados bons. Então, como que você vai saber se a sua motivação está em dia? Pelos seus resultados, através dos seus resultados diários. Como que está a sua vida conjugal? Como que está a sua vida profissional? Como que está o seu pilar espiritual? Como que está o seu pilar intelectual? Como que está a sua convivência com seu cônjuge, com os seus familiares, com os seus parentes? Quais são os seus resultados? Como está a sua vida financeira, sua vida profissional, sua vida acadêmica? Como que está? Então, assim, olha para os seus resultados para você entender se você tem tido uma trajetória de uma pessoa que realmente está motivada, que está vivendo a vida, que está conquistando, alcançando ali o que se propõe a alcançar, as metas que se propõe a alcançar, ou se você está parado. Se você acompanha os vídeos aqui do canal, você vai saber que um caminho para você se manter motivado é você assistir vídeos, é você ler livros, é você assistir palestras, é você ouvir músicas, é você praticar um hobby que você gosta, é você fazer um curso que você gosta. Mas veja lá, não é qualquer música, não é qualquer livro, não é qualquer curso. Qual é a música que você tem ouvido?
É uma música que te anima, que te inspira, que te leva pra frente, que te leva a ficar numa vibe boa, num alto astral naquele dia? Ou é uma música que te coloca pra baixo? Uma música que te lembra coisas passadas, coisas ruins que aconteceram, que traz à tona sentimentos ruins, emoções desagradáveis, que te faz ficar trancada num quarto relembrando momentos, ou no dia que você tá triste, essa música te impulsiona a pegar aquele álbum de fotografias de pessoas que passaram pela sua vida, que trazem sentimentos e emoções ruins, às vezes de pessoas até que já se foram. Então assim, você já tá triste, você vai colocar uma música que vai despertar em você mais sentimentos ruins. Então não é qualquer música, tá? É uma música que vai te levantar, que vai te colocar pra frente, que vai te animar, que vai mudar o seu humor se ele não estiver tão bom naquele dia. É uma música que vai contribuir para que as suas emoções positivas possam aflorar. Qual é o curso que você tem feito? São cursos que realmente agregam na sua vida, são cursos que não tem nada a ver com seus objetivos pessoais, profissionais, de desenvolvimento pessoal. Tem gente que vai fazendo um curso atrás de outro, totalmente sem foco, totalmente sem destino, não sabe onde quer chegar e aí vai fazendo um monte de curso, achando que vai se encontrar nisso, quando não para olhar para dentro de si, fortalecer sua identidade, gerenciar as suas emoções. Ei, se você não cuidar primeiro do que está dentro, você vai buscar um monte de coisa fora e você não vai conseguir se encontrar. O que mais a gente vê são pessoas perdidas. Vai para cá, vai para lá, daqui a pouco aparece uma oportunidade, eu falo muito sobre isso, e acha que aquela oportunidade é a chance da vida, e aí vai para várias direções e não chega a lugar nenhum. Então comece a se aprofundar nesse conceito de inteligência emocional, de identidade, de propósito, de se conhecer, mergulha em você, para você entender o que faz sentido fora. Você só vai encontrar sentido fora se você encontrar o seu sentido dentro de você, o seu propósito, a sua identidade, os seus valores. Se você aprender a gerenciar as suas emoções, a ter inteligência emocional, para você aprender a aplicar a sua emoção no momento certo, na intensidade certa. Bom, o quarto pilar da inteligência emocional é a empatia. É a capacidade de sentir o que o outro sente. Nós passamos aí por um período de pandemia, em que as pessoas estão com sequelas psicológicas e emocionais, com dificuldade de gerir as suas próprias emoções. Então, tem muita gente usando máscara. Porque quer? Porque é falsa? Não. Porque precisa para sair na rua, porque precisa para lidar com a sociedade, porque entende que precisa vestir essa máscara para conseguir seguir, mas chega em casa e essa pessoa não está bem. E aí você fala uma palavra para essa pessoa, o que acontece? Ela desmorona em chorar. Se você direciona para ela, às vezes, uma palavra de conforto positiva, ela começa a contar o que ela está passando, o que ela está sentindo, como que ela está por dentro, e a gente vê que, de fato, tem muitas pessoas passando por momentos difíceis. Perceba o que o outro está sentindo, vá além das palavras, olha nos olhos, tenta se conectar verdadeiramente com as pessoas, vá além da aparência. Tem muita gente arrumada que está em depressão, e muita gente que você olha e fala, nossa, a vida dessa pessoa deve ser perfeita. Não, essa pessoa está em tremendo sofrimento psicológico. Então ofereça palavras boas, seja gentil, tenha empatia. Tem uma frase que diz para sermos gentis, porque nós nunca sabemos o que o outro está passando. E essa é uma grande verdade, não só na rua, tá, gente? Estou falando aqui até dentro de casa, dentro do nosso próprio lar. Às vezes a gente convive com as pessoas e a gente não sabe o que aquela pessoa está guardando dentro dela. Qual é o sofrimento, qual é a angústia, qual é a dificuldade, o que ela realmente está passando. Então tenha empatia, se conecte com as pessoas. Isso também faz parte de ter inteligência emocional. E o quinto e último pilar da inteligência emocional é a relação interpessoal. É você saber se relacionar com as pessoas. É você entender, compreender que as pessoas são diferentes, que elas têm diferentes personalidades. Não adianta a gente querer que o outro seja como a gente, porque ninguém é igual a ninguém. Então, qual que é a habilidade que nós temos que desenvolver nesse pilar de relação interpessoal?
É você saber lidar, aprender a lidar com pessoas que são diferentes de você. Sem julgar, sem criticar, aceitando a pessoa da maneira como ela é, com respeito, com consideração, entendendo as diferenças pessoais. Não pode ter opinião diferente hoje em dia, as pessoas querem que todo mundo pense igual, todo mundo age igual, e se não pensa igual, vai cada um pro lado. O que está acontecendo é que as pessoas não estão se respeitando. Muita gente hoje em dia não está tendo esse jogo de cintura de compreender que tudo bem ele pensar diferente de mim e mesmo assim a gente ter uma boa convivência. Pensar diferente hoje em dia tem sido uma causa de conflitos. Então faz parte da inteligência emocional você compreender que o outro pensa diferente de você, ele teve uma história totalmente diferente da sua, as vivências, as experiências dele ou dela foram totalmente diferentes das suas. E por isso essa pessoa pensa diferente. E não tem como ser de outro jeito, porque cada um teve a sua própria história, a sua criação, as suas experiências, as suas vivências. E tá tudo bem, gente. Dá pra ter uma boa relação interpessoal pensando diferente. Eu convivo muito bem com pessoas que têm opinião política diferente da minha, religião diferente da minha, comportamentos e pensamentos totalmente diferentes do meu. E eu compreendo que não é o meu papel mudar a forma dela pensar. Cabe a cada um traçar o seu próprio caminho, fazer suas próprias escolhas. Relacionamento interpessoal é isso, é você saber administrar a relação que você tem com o outro, sem precisar que terceiros interfiram, nessa relação. Às vezes a gente vê muito isso em empresa. Eu trabalhava em RH e o que mais acontecia, às vezes, era que as pessoas, os colaboradores, eles tinham problemas entre si e ao invés de conversarem e alinhar o que realmente estava acontecendo entre eles traziam para mim, ou seja, incluíam uma terceira pessoa para tentar administrar o conflito que era deles. E é exatamente por isso que hoje muitas empresas avaliam a habilidade de relação interpessoal. E aí busca lá no histórico de competências pessoais, situações de conflito que aconteceram em outras empresas, para saber como que essa pessoa administrou essa situação com um colega, como que essa pessoa administrou uma situação com um gestor. E não só em empresas, gente, em relacionamentos, em todos os tipos de relacionamentos. Quando eu falo em relacionamentos, eu falando em todos os tipos, relacionamento familiar, com seu pai, com a sua mãe, com seu cônjuge, com seus irmãos, com os seus parentes, social, com seus amigos, no trabalho. Então, assim, é em tudo. Relacionar-se com o outro é uma característica, um pilar da inteligência emocional e é uma habilidade que você, se você quiser gerenciar as suas próprias emoções, você vai ter que aprender a lidar, aprender a respeitar a opinião do outro e ter uma convivência que seja boa para os dois, respeitando as diferenças e entendendo que as pessoas têm diferentes personalidades e tá tudo bem com isso. Então, a partir de hoje, comece a exercitar a inteligência emocional na sua vida. Emoção certa, no momento certo, na intensidade certa. Faz esse monitoramento, faz esse controle para você administrar aquilo que você está sentindo para usar de maneira que vai te ajudar, te auxiliar e não mais prejudicar a sua vida. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, seja generosa, compartilha com alguém que precisa saber mais sobre esse assunto, que precisa saber administrar as suas próprias emoções, aquela pessoa que você percebe que está ali com as emoções à flor da pele, passando por alguma situação, que precisa ouvir sobre isso, que precisa se conectar com esse conteúdo, compartilhe. Deixe seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e até o nosso próximo encontro.